Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então estamos começando hoje aqui em casa, né? Porque temos uma notícia maravilhosa aí para partilhar com vocês aí do outro lado, né? Vocês que têm andado conosco aí o tempo todo, vocês que têm estado presentes em todas as batalhas aqui, em cada passo que a gente dá aqui no nosso canal. Então estamos aqui hoje para partilhar convosco uma notícia maravilhosa. Essa notícia é muito boa mesmo. Mas antes que a gente possa seguir aí para a divulgação dessa notícia maravilhosa, então estamos aqui com o Amor, né? Tá aqui também a Jacqueline, que hoje está com cara de poucos amigos, mas que está crescendo aí muito rápido, né? No outro dia as amigas disseram muitos beijos para Jacqueline, muitos abraços para ela, que está crescendo cada vez mais e muito bonita também. Então hoje está aqui com cara de poucos amigos, não sei. Tá triste. Obrigada, meus amigos. Mas do outro lado também está aqui o Amor, né? Olá, amigos. Olá. Amanhecemos aqui na nossa casa, graças a Deus, e com boas notícias. O que a gente queria partilhar convosco é que, graças a Deus, a gente acabou recebendo aqui o nosso segundo pagamento aqui do YouTube, né? Talvez você pergunte aí, segundo pagamento, vai ser Lelo, como assim? Devido aí às visualizações, né? As nossas visualizações não são tão altas, então a gente recebe por meio das visualizações. Então as visualizações, como não são tão altas, então a gente acumula, né? Fica um mês, no mês seguinte a gente tira. Fica um mês, no mês seguinte a gente tira. Então, o primeiro pagamento a gente usou para ajudar aí os meninos lá da casa da menina Antônia, mesmo como ela também, a pagar aí a mensalidade da escola, né? Os meninos aí... Né? Para aqueles amigos que nos acompanham aí sempre firmemente, sabendo o que eu estou falando, né? Então, o primeiro pagamento a gente usou para ajudar as crianças, pagamos aí a mensalidade, graças a Deus, e estamos recebendo então aqui o nosso segundo pagamento. E com o nosso segundo pagamento, o que a gente gostaria de fazer é criarmos uma machamba comunitária, na verdade. Nós já partilhamos essa ideia muitas vezes aqui com os nossos amigos aí do canal e é hoje, né? Chegou, então, só gratidão. Muito obrigado a todos aqueles amigos que nos assistem, que nos apoiam e tudo mais. Então, era essa notícia maravilhosa que nós queríamos partilhar aqui com vocês, né? E é isso. Então, meus amigos, como é que vai? Foi uma noite de chuva, né? Uma noite muito turbulenta, muita chuva, mas graças a Deus o dia chegou e a tranquilidade também. Como vocês podem ver aqui, já não está a chover tanto, mas está chuviscando assim um pouco, né? Eu conversei aí com um amigo que ele é especialista até não, é especialista aí na produção de feijão. Ele planta mesmo muito feijão e estava falando lá comigo, não, a respeito disso, não, Celelo, como no momento você não tem condições suficientes, então uma horta seria muito grande, porque teríamos que fazer a aquisição do espaço, pagar o pessoal, todas essas coisas. Então ele me deu para mim uma sugestão muito viável, né? Ele disse que lá nas mesmas terras onde ele planta, tem as terras do sogro dele, e nessas mesmas terras do sogro dele, o sogro dele faz arrendamento de terra ou aluguel de terra para plantação. Então disse que o aluguel ele seria muito mais barato, muito mais razoável também. E lá no andar do tempo a gente podia ver se podíamos falar em negociar a terra ou não, mas no princípio o aluguel seria muito eficaz. E eu estava a pensar em alugar essa terra e começar a fazer o plantio ou cultivo de feijão. O feijão é uma cultura que aqui no nosso país ela é muito consumida, não só no nosso país, mas como nos outros lados aí do mundo, ela é muito consumida. Então eu estava pensando aqui na vertente da gente começar aqui praticamente essa plantação com aluguel, indo vendo como é que a gente vai se entender com o campo e até lá futuramente, possivelmente, nunca se sabe, né? Eu creio, Deus é grande e não sei, a gente pode então comprar o nosso próprio espaço, indo aprendendo novamente, né? E replantando até que a gente possa então se tornar um grande produtor de feijão. Esse é o grande sonho, vocês imaginam aí, eu, Celelo, um grande produtor de feijão da região. Então nesse preciso momento a gente está aí ao encontro deste mesmo amigo aí, que assim que a gente chegar vai já apresentar ele, né? Então é isso, vocês podem ver aqui muita chuva e por sinal também, essa terra aqui onde a gente está, que a gente chama de Bié, né? Ainda faz parte do Planalto Central, é o alto também aí do país. É uma zona que chove muito e para além de chover muito, é uma zona muito propícia para a agricultura, né? Existem muitas fazendas de muitos agricultores aqui que plantam constantemente. Então, senão, né, para a gente não estar aí numa terra distante, numa terra que não se planta, numa terra que não se há muito. Então eu também já estou informando aqui, que o Bié é uma
terra muito fértil, né? A nível do país é uma terra muito fértil, muito arável também, né? Então chove muito, o clima praticamente proporciona mesmo aí o ambiente perfeito. Obrigado. Proporciona mesmo aí o ambiente perfeito para a gente poder fazer a plantação. Então é uma das razões mais que nos dá aqui a confiança de que é um projeto, né? A gente não é um processo, né? Um projeto, né? Que pode muito dar certo e pode muito ir bem. A gente pode conseguir, na verdade, vencer nisso. Já tenho aqui o meu amigo Estevão aí, né? Ele, para melhor compreensão, ele vai apresentar-se aí. Mas como vocês veem aí, o homem é mesmo do campo, né? Já está aqui com a enxada dele preparado aí. Então, meu amigo, como é que você está? Olá, estou bem. Como é que está? Eu também estou bem, graças a Deus, né? Saúde aí os nossos amigos aí de casa, né? E apresenta-te também, né? Olá, primeiramente digo que eu sou Estevão Siluki, para quem que não me conhece nem. Praticamente eu sou o mesmo homem do campo. Então, Celeno é um grande amigo e assim vamos mesmo, né? E a encontro de uma parceria, mas esta parceria é mesmo de arrendamento que lá vai se poder fazer. Tá. Então você nos falou lá que é na terra dos teus familiares, né? Teus sogros, onde tem esses terrenos onde normalmente eles alugam e pode-se fazer aí uma época de cultivo e depois, mesmo da época de cultivo, ainda pode haver possibilidade de a gente voltar a reconversar novamente a questão da terra. Sim. E praticamente fica mais ou menos a quantos quilômetros daqui, da sede ou do centro? Bom, da cidade até lá, na aldeia, são 10 quilômetros. 10 quilômetros? São 10 quilômetros. Nossa. É um percurso mesmo longo. Então, nesta altura, temos que ir, né? Apanhando duas motorizadas que nos levam. Sim, e as mesmas motorizadas que poderão nos trazer para cá, né? É uma vida mesmo que é muito difícil. E, meus amigos, eu já falei para ele que as amigas, quando eu manifestei esse interesse, falei aí, as amigas já deixaram muitas opiniões nos comentários. Celeno, escolha uma terra que tenha água, escolha uma terra boa. E lá, por acaso, tem água? Sim, tem água. Tá. Tem água. E lá é aproveitamento, né? Tem duas épocas, que essa época chuvosa também só dá para cultivar. A época seca também possibilita porque tem lá a régua. Tá bom. Sim. Meus amigos, então vamos lá ver essa situação juntamente com o nosso amigo Estevão, né? Só nos resta agora é partir e, sem mais, continuem nos acompanhando, né? Lógico. E aqueles que não deixaram o nosso like aí ainda, deixa já o nosso like aí, deixa um comentário aí do que você acha dessa decisão, o que você acha aí. Aqueles que estão sempre orando, né, por nós, por favor, continuem orando para que tudo possa dar certo aí em nome de Jesus. Então vamos, né? Sim, vamos. A gente já está aqui no terminal, né? Ou no ponto aí onde a gente apanha os transportes que vão até lá, né? Como vocês podem ver aqui, é praticamente aqui um ponto de ônibus, né? Para os outros lá, né? Então para nós aqui é uma paragem, como a gente chama, onde vocês veem aqui esses carros aqui, esses que normalmente lá em Moçambique chama-se chapa, né? Aqui a gente chama Yassi. É praticamente o nome do veículo, é Yassi, né? Mas aqui é que servem aqui de táxi, como vocês veem, todos eles da mesma cor aqui. Então é comum aqui em Angola você encontrar aqui, assim, essas viaturas aí, né? E como a gente já está mesmo aqui aguardando, como vocês podem ver aí, estamos mesmo aqui aguardando aí para que a gente possa conseguir então aí o nosso transporte, para a gente poder então partir. E outra curiosidade aqui é a nossa moto de 3 rodas, como vocês veem lá. Elas também fazem esse trajeto. Vocês veem lá, já estão aí, aí no processo de lotação, né, como a gente chama aí. Então é praticamente isso. Essa moto que está saindo provavelmente também está aí lá para o fundo mesmo, né? Nessas questões. Sobretudo também, meus amigos, nesse período que chove muito. Então aqui o pessoal praticamente trabalha muito com o campo. Trabalha mesmo muito com o campo. Nesse período que chove muito, os transportes ficam muito lotados porque todo o pessoal está saindo do centro para ir para lá, para o campo. Então é praticamente isso. A gente acabou meio que alugando aqui essas motas aqui. Então é com elas que a gente vai fazer aí a nossa viagem, né? Porque tá ficando tarde e não ficar tarde aí, a gente tem que chegar o mais rápido possível, porque lá naquela zona, como vocês veem, parece que já está caindo chuva, né? Então a gente tem que apressar, porque aqui estava caindo, como vocês podem ver aí, né? O chão todo úmido, mas melhorou um pouco. Então enquanto que melhorou um pouco, a gente vai aproveitar já para partir.
Então, amigos, depois de quase uma hora aí a caminhar, a gente, graças a Deus, conseguiu chegar, né? Tivemos que encurtar muitas vezes o vídeo porque é muita distância, né? E praticamente tudo que a gente vê aí é só mato, 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 mato. Mas graças a Deus a gente chegou aqui numa comunidade aqui que fica praticamente a aproximadamente 10 quilômetros, como ele falou, lá da sede ou do centro. E aqui chama-se Candondo, né? Uma comunidade de Candondo. Então aqui vocês veem as famílias aqui, normalmente são famílias tradicionais que vivem assim no interior. E as casas normalmente são feitas assim, né? Pau a pique, como vocês veem aí. Mas essa aqui não é uma casa que está aqui atrás de mim, é praticamente um celeiro. Então os homens estão aí do outro lado, né? No caso os sogros deles, né? Que, do meu amigo Estevão aí, que ele disse que tinham aí as terras para alugar. Mas eu não estou podendo filmar eles ainda porque eu não tenho confirmação. Então eu tenho que falar com eles aí a respeito primeiro de se eles aceitam ou não aceitam. E só depois é que a gente vai conversar. Mas se não aceitarem também a gente passa aí. Quando a gente chegar lá no terreno, no sítio aí que eles estão falando que estão arrendando, a gente vai fazer aí um vídeo, uma abertura grande para vocês também poderem ter noção do que a gente está se tratando, do que está se tratando na verdade aqui. Eu também vou aproveitar aqui fazer perguntas a respeito do quanto é que custa também comprar a terra aqui, né? Porque os terrenos aqui em Angola, eles têm assim, não estou a falar de lei, né? Estou a falar aqui dos costumes. Normalmente para terras de plantação, o preço acaba por ser muito mais baixo do que terras para viver, sobretudo porque lá em cima há mais acesso, as coisas funcionam, então os terrenos lá em cima são muito mais caros do que aqui no interior, né? Praticamente aqui é mesmo só para plantação, porque viver aqui seria muito complicado. A internet não há eletricidade, não há água, daí que os preços dos terrenos para plantação acabam por ser muito razoáveis, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá ter a conversa, aí depois da gente ter a conversa, vamos lá conhecer o sítio. Então, continuemos. Meus amigos, então, as criancinhas aqui brincando aqui, né? Praticamente aqui no meio. Praticamente estamos perdidos no meio do nada, né? Mas as criancinhas aqui adotaram aqui um sistema de brincadeira que vocês podem ver aqui, saltando a corda. Tudo bem? O que é que... Então tá aqui as criancinhas a brincarem aqui, né? Lembrando que a gente já chegou, né? Então estamos aqui na casa do sogro dele, né? Como ele disse lá. Então tá aqui, né? São muitas crianças aqui brincando. É saltar corda, né? Sim. Ai, ai. 4. Meus amigos, então é assim praticamente que as crianças aqui se divertem, né? Se vocês verem aqui, praticamente nós estamos aqui no meio de uma plantação. Então, se vocês verem aqui, plantação mais por aqui, plantação mais por aqui, e aqui do outro lado tem a casa, né? Se vocês irem lá por cima, lá tem mais outras casas, e as casas aqui elas são separadas assim, né? Por exemplo, esse lote aqui é só de uma família, né? Vocês podem ver aqui, toda essa gente aqui, né? A mesma família, então tá lá o senhor lá, né? Mas não permitiu assim direito, então deram-nos aí as cadeiras, a gente já sentou aqui, se acomodou aqui, enquanto a gente aguarda aí pelo que os mais velhos possam chegar. Então o meu amigo Estevão já está aqui. Ô meu amigo, então, como é que foi a viagem aí? Não, olha, a viagem foi tão bem, apesar do que nem foi com muito sacrifício, porque o caminho não está mesmo em condições, E aí também estamos na época chuvosa, então é mesmo aguentar mesmo daquilo que é o propósito que se quer na vida, né? Minha família. Tá Sim. bom. Ah, Meus amigos, ele é um grande homem, né? Eu creio que aí com o tempo aí de convivência vocês vão aprender a gostar muito dele, né? É uma pessoa crente, uma pessoa que teme muito a Deus, que respeita também os princípios. Então, meu amigo, né? Vocês vão aprender a gostar muito do homem aqui. E é sobretudo muito trabalhador, né? Tanto que quando a gente sai daqui, ele já vai lá para a plantação dele também, porque ele também está plantando feijão, né? sim. Plantando feijão. Sim. É como eu disse, o homem é especialista nessa área de plantações daí, sobretudo de cereais, né? Então, nesse preciso momento aí, a tua plantação, como é que anda? Bom, a plantação assim já está sendo mesmo feita. Assim, hoje é o primeiro dia que nós vamos colocar já o feijão na terra. Mas porém, né, primeiro tínhamos mesmo fazendo uma boa projeção, Sim. comprando um pouquinho do adubo, apesar de que as condições não são favorecidas, mas deu para remediar. Sim. Porque já havíamos posto alguns quilos o ano passado, então esses quilos multiplicaram e
repartimos. Graças a uma Deus, parte né? que vamos meter no solo Sim. e uma parte compramos o fertilizante. Aham. Porque há terras mesmo aqui que sem fertilizante não mesmo a pessoa consegue colher. Mas para isto é mesmo, tudo requer seu esforço. Bom, para quem que entende da agricultura, né? Sim, sim. Mas, né? Então, enquanto a gente aguarda aqui, vocês podem ver aqui, como eu já mostrei aqui, né? As crianças continuam aqui brincando aqui, né? Aqui as crianças se divertem praticamente desse jeito mesmo, né? Então, meus amigos, aqui praticamente as casas elas são praticamente assim, né? É como eu já disse lá para o pessoal, é meio mesmo interior, né? Vocês veem aqui as casas, elas nem precisam colocar cadeado, né? As pessoas saem e deixam simplesmente as casas assim fechadas, algumas com umas cordas. Isso aqui é praticamente uma cozinha, né? Vocês veem aí, a casa tá lá, aí é a cozinha. E aquilo lá que vocês estão vendo daquele lado é uma igreja. Eu só não sei qual é a denominação, mas é uma igreja aqui. E a gente nesse preciso momento tá a andar. Estamos aí para o terreno, né, que eles estão falando aí, que está sendo arrendado aí para plantação. Mas que também a grande notícia é que eles abriram aqui espaço para compra, né? Eles disseram que se quisesse comprar, também já deixaram aí o preço que eu depois vou passar aqui para vocês, né? Então, como vocês podem ver aqui, é mesmo aqui, por exemplo, essa família já colheu, já fez a colheita do feijão, como vocês estão vendo aqui. E estão praticamente aqui, né, botando feijão no chão para secar aí. E aqui também é uma outra casa, né? E, meus amigos, o pessoal já tá aqui, né? O meu amigo Estevão aí já tá aí juntamente com o facão, como vocês estão vendo aí. A gente tá aí lá para ver se faz a delimitação, né? É a primeira vez, né? Eu nunca lá fui, mas ele, como eu confio aí na palavra dele, então a gente tá aí andando, né? E a grande notícia também que eu queria partilhar convosco é que ele me disse que há um rio que cruza o lugar, né? Mas eu não quero adiantar muito aí para vocês, para que vocês mesmo possam ver lá no final. Então vamos andar, né? Vamos andar aqui. E aproveitar também fazer aqui praticamente uma primeiras impressões aqui do local, né? Então, vocês aqui é uma casa também. Vocês podem ver aqui. Bom dia. Né? Então, essa é a nossa viagem aqui, né? Pelo interior aqui, ou mas praticamente pelo interior aí, né? Mas mais aí sobre a questão da plantação aí, né? Porque eu creio que a gente vai conseguir ajudar muita gente assim, né? Aqui também tem muitas famílias aqui, porque os empregos aqui nas comunidades assim, eles praticamente são feitos mesmo assim, né? Contaram-nos aqui que tem praticamente aqui nessa zona umas 2 fazendas. E essas 2 fazendas juntas aqui praticamente representam aqui o setor produtivo do lugar, né? As pessoas aqui conseguem dinheiro praticamente trabalhando assim nessas fazendas aí, né? Sempre que, lembrando que não é assim em tempo inteiro, né? Quando há trabalho, os homens ou os meninos das fazendas chamam e eles vão para lá, né? E se não for isso aqui, a vida aqui faz mesmo só do cultivo. Qual é o segredo, amigos? Praticamente eles plantam e esperam, né? Assim que a plantação sair, pegam aí a plantação, né? Toda a colheita e colocam-se numa mota, né? Alugam-se a mota e vão lá para a cidade vender as plantações lá, né? Ou vender aí a colheita. Mas a outra coisa aqui é que as pessoas investem muito, né? E quando sai, normalmente, muitas famílias reclamam que por falta de adubo não se conseguiu tirar, por falta daquilo não se conseguiu tirar. E quando levam a sua mercadoria lá na cidade, se deparam com o quê? Com aquelas pessoas que gostam de comprar tudo reduzindo o preço, né? E acaba meio que matar o trabalho que essas pessoas fazem aqui no campo. Então foi uma das reclamações que nós estávamos a ouvir aqui, praticamente do sogro lá do nosso amigo, mesmo sobre essa situação, né? Diz que a terra precisa muito de fertilizante e cada ano que passa está precisando mais e nós temos a nossa plantação, a nossa colheita sai, mas nós não conseguimos assim, né? Praticamente estamos trabalhando não para desenvolver, só mesmo para poder termos um dinheiro para poder ter esperança de lançar novamente a semente no outro ano na terra. Então é praticamente isso, né? Então a gente está aqui aí, essa é a nossa conversa aqui, né? Estamos aí para o local ou para o terreno. Então estamos aqui a aproveitar também, conversar um pouco, né? Eles estão aí na frente. Nós, no caso, já estamos a sair da aldeia, né? Porque o terreno fica um pouco distante da aldeia. Então, a gente já saiu de lá. E nesse momento eles estão aqui na frente, né?
Estamos aqui caminhando e eu já estou cansado, né? Já estou mesmo cansado. E outro segredo aqui é que eles não falam assim na língua portuguesa, né? É mais aqui no dialeto, né? No nosso umbundo. E outra coisa também, curiosidade aqui, é que aqui em Angola a gente tem muitos dialetos, né? Ou seja, muitas línguas, a gente chama língua nacional, né? Língua tradicional, não sei o quê. Mas é praticamente aqui, né? Aqui em Angola, na região sul, ou para cada região do país, você vai encontrar uma outra língua, né? Eu não sei como é que são para vocês aí do outro lado, mas aqui em Angola, se a gente está na parte sul do país, você vai encontrar praticamente a falar umbundo, né? Que é esse dialeto que vocês estão a ouvir aí. Normalmente as famílias lá falam, né? Como a gente vai lá na comunidade, vocês ouvem aí a mãe a falar, walale, ndalale, walalipo, essas coisas assim, né? Então é umbundo. E se você ir para o norte, né? Você vai encontrar lá as pessoas a falarem quimbundo, né? Se você ir para o leste, também tem outras línguas. Então, existem muitos dialetos aqui. Mas a grande situação aqui é que o português, né, por ser a língua oficial, a língua dos documentos, como a gente chama, porque todo documento validado pelo Estado, ele tem que ser entregue em português, né? Então, a gente chama assim a língua mesmo né? A língua oficial. Então, as escolas, elas ensinam em português. Então, as crianças, elas são obrigadas mesmo aí a ter que aprender português, porque sem isso não se consegue muita coisa, né? Agora, não se consegue mesmo muita coisa. Mas, assim, aquela geração um pouco mais velha, aquela geração um pouco mais adulta, não são todos que conseguem falar português assim, como a gente fala português assim, né? Se comunicando, se entendendo, né? É muito mais nos dialetos. Então, é muito mais por isso. Então, amigos, vamos continuar a andar aí e a gente atualiza quando chegar. Então, meus queridos amigos, a gente chegou aqui, né? Eles estão falando que essa terra toda que vocês estão vendo aqui de cima é para plantar, né? Pertence aí ao Senhor. Mas aqui a gente já encontrou uma família que já colocou aqui uma plantação, né? Vocês veem aqui, já colocaram aqui o milheiro. Mas ele está dizendo que o limite é aqui, né? Isso aqui é limite, mas como ele é dono, então está conversando aí com a senhora que está aí do outro lado. Está conversando aí com a senhora do outro lado. Vocês verem aí, tem uma senhora aí no mato, com seu filho aí trabalhando, né? E a gente está aqui. E se a gente andar por aqui, amigos, tudo isso aqui é terra arável, né? Vocês veem aqui que aqui colocaram aí a plantação. E vocês conseguem ouvir esse barulho aí, né? Esse é a questão do rio que ele disse que aqui tem. Mas vamos andar um pouco mais pra gente ver. Meus amigos, outra coisa aqui que a gente achou é o líquido precioso, né? Se vocês verem aqui, é o rio, né? Ele escoa mesmo assim, ele tá vindo lá de cima. Se vocês ouvirem o barulho lá em cima, é o rio, né? Então, o senhor disse que o nosso limite aqui é esse, né? É o rio da terra aí que ele tá alugando aqui. O limite é praticamente o rio. Se vocês verem aqui, tem muita água aqui. E aqui colocar uma motobomba já dá, né? Bem. Só atirar aí. Então vocês estão vendo aqui, é praticamente aí, né? É o rio. E daqui pra frente, ao rio pra frente, vocês veem tudo aqui é terra para plantação. Então, aqui vai mudar, né? Vai. Para plantar feijão aqui vai dar certo. Não, vai dar certo. Do jeito como vocês vejam, né? Sim. A terra Sim. é mesmo fértil. Mesmo fértil, né? Aqui continuamos a andar, né? Então ele tá nos mostrando aqui, né? Tá nos mostrando aqui a terra. Se vocês verem aqui, essa terra ficou assim sem cultivar por muito tempo, né? Porque ele nos disse aqui que por falta de condições, eles não estão conseguindo aqui cultivar em todo esse espaço. Então, eles estão usando mais aquela parte lá, que vocês viram lá, onde tem o milho lá. E outros lugares, né? Porque praticamente a família do senhor aqui vive aqui há muito tempo. Então, praticamente toda essa zona pertence a eles. E para além dessa zona aqui, eles têm outros sítios onde eles plantam. Meus amigos, o senhor está aqui a dizer, né, a quantidade de feijão que a gente está planejando colocar na terra numa primeira fase. Então ele está aqui fazendo dimensões, né,
O meu amigo Estevão aqui disse Pode para ser ele... de lá para aí, de lá até aqui. Vai caber. De lá até aqui vai caber, hein? Sim. Ah. Eles podem combinar, capinar toda essa parte. Então, meus amigos, a gente acabou de chegar aqui já na aldeia, né? Muito exausto, muito cansado aí. Tá aí o meu amigo Estevão aí. É certo, é certo. A gente foi lá ver aí o terreno, o espaço. Sim. Foi, na verdade, a gente, na verdade, quando chegou aqui, a intenção era alugar o terreno, né? Mas porque o terreno é muito grande, o terreno também é muito propício para plantação. Então, os sogros do Estevão, no caso, eles chegaram a uma conclusão, né? Eles disseram que em caso da gente quiser pagar, é aquele valor que eu já vos disse ali, né? Lógico, Ele disse que está a fazer aqui 600 mil kwanzas. Mas esses 600 mil kwanzas do terreno, ele pode ser pago em 3 prestações. No caso, pode ser dado 200, mais 200, mais 200. Sim. E eu estava aqui a falar com o Estevão que o tempo que ele nos deu aqui é muito grande. Imagina que nós podemos pagar esse valor. A primeira prestação damos, faz mais 2 meses, damos mais a segunda, mais 2 meses, damos a terceira. A gente podia pagar em 6 meses. E eu estava aqui pensando com o meu amigo Estevão aqui, se a gente for pagar, imaginam aí comigo, meus amigos, a gente for pagar 100 mil kwanzas para alugar o terreno por plantação, num período de 6 colheitas, a gente conseguiria bater o valor da compra do terreno. Então, eu estava aqui a pensar com ele, né? Não seria mais lógico, no momento estão nos oferecendo aqui, né? Pode pegar aí. Maçaroca. Estão nos oferecendo aqui a maçaroca aqui já. Então, eu estava pensando aqui com o meu amigo Estevão, já agora, né? Bom apetite aí. Estava aqui pensando com o meu amigo Estevão, né? Em vez da gente arrendar, por que a gente não paga a primeira prestação aí e vamos trabalhando? Porque eles possibilitam isso, né? Que você paga a primeira prestação e pode começar a fazer já o cultivo, né? E que lá no meio você pode pagar a segunda prestação, no caso que o cultivo praticamente já está funcionando. Eu estava aqui a pensar com ele, né? Não seria mais útil a gente paga a primeira prestação, lança o feijão? Nunca se sabe se a gente vai terminar de pagar o mesmo terreno com o preço do próprio feijão. Então, eram só umas ideias aqui na minha cabeça, né, meus amigos? Eram só umas ideias aqui na minha cabeça. Então, também queria partilhar aqui com vocês, né? Que a gente já não vai estar alugando, né? Em vez de estarmos a alugar, vamos pegar o valor que a gente tem aí e dar para eles e vamos começar a fazer o trabalho e com o tempo a gente vai acabar de fazer o pagamento. É muito mais lógico assim, né? Sim, sim. Então, praticamente, mais lógico. é isso. Então, nos acompanhem aí, né? Agora estamos já praticamente aqui, saboreando aqui o milho e depois partir para casa.